Saravá, sou Zé Pilintra, o homem da fita vermelha, e que nos caminhos tem espinho na roseira. Muitos já me perguntaram por que eles chamam doutor. É doutor dos desvalidos e das ervas, é senhor. Boa noite. Liturgias são formas, são caminhos organizados de trabalho espiritual, seja de louvor, imantação, cura, desobsessão, qualquer seja o propósito voltado para o bem, assim como também há liturgias voltadas para o mal. Por que a liturgia, seu Zé? Ela não é uma camisa de força, não é uma amarra, mas sim uma disciplina, porque todo trabalho tem começo, meio e fim. Ademais, existem as egrégoras que ocorrem por meio de um canto, de uma prece, de uma vibração mental, de uma meditação. Esse é o propósito de uma liturgia, e por isso é necessário reconhecer-se outras formas de liturgia. A diversidade religiosa, porque se numa religião se trabalha de forma A, na outra se trabalha de forma B, e se for para o bem, a libertação do indivíduo e sua evolução, evidentemente ambas são muito bem-vindas. O mesmo vale para o preceito de uma casa para outra. As formas de trabalho são diferentes porque os guias, os orixás, os caboclos, os exus, não importa, estão vibrando de uma determinada maneira. Assim como alguém pode varrer uma casa de um lado para outro, existe aquele que varre de outro para um lado, e a casa fica limpa da mesma forma. Então respeite-se a liturgia, não apenas a sua, mas também a que o outro irmão celebra, porque tenha certeza de que ambas são legítimas, seu Zé repete, se de fato servem para o bem, para a libertação do indivíduo e não sua escravização mental, espiritual e psicológica, e para a sua evolução. Participe de uma liturgia da melhor forma possível, com o corpo, a mente e o espírito, com os preparos que a antecedem, para que não apenas você, mas todo o corpo mediúnico, no caso de uma casa espiritual de Umbanda, por exemplo, possam afinar-se, vibrar, fortalecer-se numa mesma corrente. Existe um provérbio popular que diz que o homem come para viver e não vive para comer. Então todo alimento sagrado é também remédio, quando ministrado na proporção e na quantidade adequadas. Mas, seu Zé, há situações em que não se pode escolher, come-se o que se tem. Agradecendo-se o que se tem, este alimento continua a ser para o bem, para a saúde, para o bem-estar e também como remédio abençoado. O que o seu Zé quer dizer é que é preciso escolher bem os alimentos, sempre que possível, e na quantidade que traga satisfação, saúde e alegria, sem exageros de menos, sem exageros de mais. Isso o seu Zé fala em relação ao cotidiano, não está falando de preceitos religiosos, alimentações específicas e especiais, ou mesmo situações de quizilas. O mesmo vale para o álcool e seus excessos. O álcool, além de muitas vezes compor remédios, faz parte da alimentação, do encontro e da sociabilidade. Entre mentes existem aqueles médiuns que bebem por demais. Costumam dizer que bebem socialmente e devem ter uma vida social muito intensa, segundo seu Zé, porque a bebida é em grande quantidade. Não adianta beber horrores todos os dias e parar apenas nos dias de preceito. Bebe-se um pouco por prazer, bebe-se numa festa com os cuidados devidos, como não se ter a direção de um automóvel. Lembrem-se de que o álcool, quando na forma equivocada, e não apenas em grande quantidade, mas no caso de atrair espíritos negativos, negativados, obsessores quiumbas por portas de entradas de vícios. Foge-se nesse caso totalmente da alegria e da celebração e parte-se para uma situação perigosa que muitas vezes redunda em homicídios e outros vícios.
Existem ainda aqueles que se aproveitam de uma festa de santo para beber em demasia. Por isso os dirigentes cambones e os demais estão sempre atentos a casas que até nem servem mais o axé alcoólico de uma determinada linha, de um orixá, de um caboclo, de um exu, não importa, porque tem cansado de vivenciar exageros e falta de controles de médiuns e assistência. Então o prazer da mesa, seja comida ou bebida, seja equilibrado, traga saúde, satisfação, prazer e bom convívio. Boa noite.